E aí, mais um Pode Inspirar para você que acompanha a gente e sabe que na minha frente sempre tem mulheres que me inspiram muito e por isso eu tenho muito prazer, muita alegria em dividir a conversa, o bate-papo e tudo que eu aprendo nessa mesa com vocês. Hoje eu tenho uma convidada que é muito especial para mim e é muito inusitado porque eu não a conhecia pessoalmente, é uma seguidora da rede social. E eu sempre gostei do conteúdo dela, mas ela se fez muito presente na minha vida nos últimos tempos. E a reflexão que eu começo trazendo antes de iniciar esse programa é: o que é que você quer muito? Quem são as pessoas que você precisa se conectar? E o que é que você está fazendo para estar sentada à mesa com ela? Porque hoje ela está sentada à mesa comigo, porque eu a convidei, porque senti no meu coração a vontade de conhecer mais ela de perto. Mas ela moveu. O mover foi dela. E a obediência foi minha. Certo? Essa mulher é palestrante, criadora do Método Ser, aplicava a pessoas e a negócios. É mentora do programa Transformação Humana. É coautora do best-seller Mapeamento Comportamental e do livro Profissional de Alta Performance. Abraça causas sociais que fazem bem e é coordenadora do Mulheres de Negócios. Essa mulher é mãe de 2 meninas, Mel e Vida. E o nome dela é Valderez Loyola. Eita. Querida, seja bem-vinda. Lu, que orgulho, que gratidão, que tudo. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu estou feliz de você estar aqui. Eu mais ainda. Emocionada de estar diante de você e de ouvir tudo isso que você falou. Isso é você, amor. Não falei nada. Não falei nada. Eu falei você. Eu te apresentei. Isso tudo é você. Então, é a primeira vez que eu entrevisto uma seguidora. Sério? Juro. Tomara que você goste. Eu vou gostar, mas eu gostei da sua ousadia. Eu gostei do seu conteúdo. Eu gostei da sua forma de ver a vida, de impulsionar mulheres. Eu gostei do que te inspira. E aí eu costumo colocar aqui pessoas que me acrescentem alguma coisa, que me façam pensar diferente também. Então, que hoje você me ensine, me futuque, me leve para um outro lugar. Responsabilidade é minha, viu? Valderez Loyola. Antes de começar esse programa, eu vou ter que dizer isso para vocês. Eu falei, Val, não tem aqui na sua mini biografia. Qual é a sua formação? E aí você me respondeu o quê? Eu falei, eu fiz múltiplas formações e nada delas me define. Quais são as múltiplas? Delas. Quantas formações você fez, Val? Eu fiz faculdade de administração. Vamos começar? Eu fiz missiologia, teologia, administração, pedagogia, recursos humanos. Estou ainda, né, fazendo algumas outras, mas eu já me perdi aqui. Eu fiz... Ai, gente, me perdi nos cursos. Você se formou? Formei. Pegou diploma? Diploma. E atuei em todas. Val, minha filha, eu com 44 anos achando que não dá tempo mais de fazer nada. Meu Deus, a vida começa agora, Lu. A vida começa agora. Na verdade, a minha história com os estudos ela é bem curiosa. Eu acho que foi mais ousadia. Eu venho de uma família muito degenerada. E acho que a maior dor da minha mãe foi o fato dela não ter estudado. E ela sempre dizia, estude. Eu acho que eu ouvi tanto isso, mas na verdade ela disse isso para todos os meus irmãos. Minha mãe teve 21 filhos. Minha mãe morreu aos 40 anos. Deixou a gente pequeno ainda. Eu, ainda na adolescência, disse, nem que seja a última coisa que farei, eu seguirei o exemplo da minha mãe, pelo menos da escuta, né? No sentido de, vou estudar. E fui para o front, fui estudar. E digo para você... Volte aqui para os 21 filhos, pelo amor de Deus, que minha cabeça não saiu de lá. Você hoje tem 20 irmãos? Não. Hoje só tenho 7 irmãos. 6 irmãos, né? Comigo 7, um faleceu. Desses 21 ficaram 8. E desses 8, um foi assassinado em 2004, 2005. 20 anos, né? 20 anos isso. Ó, passou rápido. Então, foi o meu irmão mais velho, foi assassinado. Então, somos agora eu e o mais 6. Seu pai é presente nessa? Não, faleceu também na minha adolescência. Tá. Então, vocês precisaram se autocriar. A gente, foi bem isso aí mesmo, né? Eu ainda queria ficar com todo mundo, mas além de não ter idade para ficar com todo mundo, não tinha estrutura.
E aí a gente foi que se dividiu. Tanto é que a gente tem uma relação hoje muito de não convivência. Relação de saber onde cada um está, de ter contato, mas de não conviver. Justamente porque a gente não construiu esse elo de familiaridade, de proximidade. Muitos foram embora, não moram mais no estado, e isso fez com que a gente se afastasse muito. E nesse lugar de afastamento e de degeneração de onde eu vim, eu tinha que fazer diferente, eu tinha que construir diferente, eu tinha que me forjar diferente. E aí começa o meu processo de estudar para modificar o meu cenário e simplesmente não obedecer àquela estatística que estava prevista para mim. Eu queria burlar aquilo, sabe? Quando você falou assim, ela moveu, eu acho que eu sou uma pessoa meio de mover, mas na verdade o movimento não foi meu, não. E quando eu fiz aquele movimento lá atrás, poderia ser que acontecesse de estar aqui. E não foi a intenção de fato foi, nossa, que maravilhoso, pode inspirar. Poxa, Luciana Fialho, não, isso aí outras pessoas precisam conhecer. Eu divulguei para outras pessoas e disse assim, ó, porque assim, Lu, vamos começar já falando da realidade, a gente está carente de referência. Então eu falei, se eu mandar para a pessoa, quem é que ela vai marcar lá? Não quero que a Luciana leve qualquer pessoa, não quero que... Porque ali a ideia era que as pessoas marcassem quem podia inspirar. E aí eu tomei o lugar de posicionamento mesmo e disse assim, ó, se te interessar, me marque lá. E aí começou a me surpreender. Deixa eu contar para vocês que podem não estar entendendo. Quando eu lancei o Pode Inspirar, eu fiz alguns vídeos de teasers. Teasers é para aguçar a curiosidade antes de ser lançado alguma coisa. E eu fiz um vídeo com um papel com o nome de muitas mulheres e a pergunta era, qual a mulher que te inspira? Quem te inspira? E nesse post, depois vai lá e coloca a mulher que te inspira. Mas nesse post, uns 30 pessoas marcaram essa mulher, Valdereza Loyola. Eu falei, quem é essa mulher? E aí eu fui ver que você já me seguia. Isso. E eu fui ver que você já estava... Eu já perseguia. Seguia muito leve, para perto do que eu fazia. Eu acompanhava muito de perto. Eu acho, primeiro que como eu conheci você, não sei, mas chegou um videozinho para mim, eu falei, que mulher linda, eu achei você linda. Eu falei, meu Deus, que mulher linda. Quando eu comecei a te ouvir, eu falei, nossa, ela não é só linda, ela é linda, ela é maravilhosa, e fiquei ali. Aí fui seguindo, fui acompanhando, fui me apaixonando. Mas assim, como alguém que não te conhecia, nem tinha como te conhecer, né? Há uma barreira muito grande ali, né? Entre eu e você, no sentido de mesas que a gente senta, né? De possibilidades. Por isso que eu nunca me fiz também tão presente, marcante ali, porque também entendendo o meu lugar ali. Mas nesse dia daquele post, eu disse, poxa, como é que a gente impulsiona esse Pode Inspirar? O Pode Inspirar está nascendo. Como é que quando nasce, como é que a gente faz quando a gente vai da vida, a gente apresenta, né? A gente levanta, né? E foi isso que eu quis fazer ali. E aí o que foi que eu achei engraçado? Que as foi pessoas, lindo que você fez. as pessoas diziam assim, Val, você me inspira, porque eu ouço isso direto, tá? Val, você me inspira. Val, você é minha inspiração. E aí tudo eu quero atribuir ao que Deus faz na minha vida, porque na minha vida tudo é Deus do começo ao fim. Tudo, literalmente tudo. Então eu disse, meu Deus, como é que eu inspiro essa pessoa e como é que eu posso? Porque assim, eu te falei, o mundo está carente de referências. A gente não tem mais em quem a gente olhar e dizer, poxa, eu quero ser igual. Porque a gente também está com um olhar muito crítico, a gente está muito com um olhar de cancelamento. Ai, será que falou alguma coisa fora do que eu penso? Ah, já não quero mais. A gente está muito cheio de mimimi, a gente está muito geleinha, né? E como eu sou uma pessoa muito mais firme naquilo que eu penso, acredito e transfiro isso para o mundo, os meus posicionamentos, eles são sempre muito seguros e balizados. Então, eu queria fazer isso quando eu fiz aquilo lá. Então, com medo de as pessoas marcarem qualquer pessoa, eu disse, então, que seja eu. Ah, legal, legal. E aí, tô aqui. Bom, muito bom. Me surpreendeu que eu falei, cara, essa mulher, ela inspira muita gente. Ai, ela gente. tem uma bagagem boa aí. Que bom. E fiquei muito curiosa. A gente saiu da sua família, que teve, né, uma estrutura que não foi das melhores, vocês precisaram se virar sozinhos, você busca a educação como uma forja, como uma saída, como um jeito de dar certo, se forma em 8 faculdades, e hoje quem é Val? Val é uma mulher apaixonada por Cristo, que tem aos pés da cruz todas as suas dores depositadas, e que se forjou em uma mulher forte para impulsionar outras mulheres, para tirar mulheres do lugar de dor, do sofrimento e da autoacusação. Tá. Essa é Valdereza Loyola. Hoje, né? Amanhã eu posso descrever isso diferente, porque amanhã eu já sou diferente do que sou hoje. E essa é a parte mais legal da nossa vida. Essa é a parte mais legal.
talvez do ser mulher, porque eu acho que a gente se permite mais, né? Sim. Mudar nossas caixinhas toda hora. Val, fala pra mim um episódio que marca a sua vida para você agarrar com tanta força essa vontade de querer ser força para mulheres. Ô Lu, não teve um episódio só. Foram vários, diversos episódios, mas o fato da minha mãe, eu vou sempre falar da minha mãe porque é uma mulher que, para mim, primeiro que mãe nunca morre, ela sempre está com a gente. E como eu tinha uma ligação muito grande com a minha mãe, e a gente conversava de tudo, minha mãe só estudou até a 3ª série, mas a minha mãe era a empreendedora mais incrível que eu conheci na minha vida. Se hoje eu sou uma pessoa que amo empreender, sou empreendedora, foi porque eu aprendi tudo com ela. Minha mãe malmente assinava o nome dela, mas ela me ensinou a contar dinheiro, a gostar do meu dinheiro, a gostar de ser leal, a gostar de ser trabalhadora. Eu sou uma mulher trabalhadora, sou incansável no meu trabalho. Mas eu aprendi tudo com ela. E eu esqueci até da sua pergunta. Eu queria que você me trouxesse episódios que te fez essa mulher que buscou força para dar força. Então, justamente em ver a luta da minha mãe. Para você ter ideia, como minha mãe conheceu meu pai, eu acho isso é tão importante dizer. A minha mãe já era mãe de 4 filhos. Ela já tinha 4 filhos. Ela já era uma mulher, apesar de ser da mesma idade do meu pai quando eles se conheceram, mas a minha mãe vendia mingau na porta da refinaria. Minha mãe era uma mulher negra, linda, forte, poderosa naquilo que ela sabia fazer, mas que teve tão poucos recursos, tão poucos acessos e tão poucas oportunidades. E ela vendia no mingau na porta da refinaria. Chegou meu pai, um homem tipo Luciana Fialho, louro dos olhos azuis, que veio de lá de Pernambuco para fazer a implantação daqueles tanques que fica na refinaria. Ele veio para trabalhar, ele também era um trabalhador, mas ele era solteiro, não tinha filha. Ele conheceu a minha mãe e ele assumiu aquele BO, que era um BO. Ele assumiu aquele BO, assumiu a minha mãe. Eu fui uma filha tão desejada, eu fui a filha amada, fui desejada. Acho que é por isso que eu hoje preciso fazer valer esse lugar de onde eu venho, né? Honrando meu pai e minha mãe, como a Bíblia ensina, honrar pai e mãe. Meu pai, ele teve um olhar de amor pela minha mãe, algo tão generoso da parte dele. Eu não falo só como generosidade humana, eu falo generosidade em todos os aspectos, inclusive nessa masculinidade frágil que a gente tem hoje. Um homem, há 40, quase 50 anos, talvez 50 anos atrás, encontrar uma mulher vendendo mingau para sustentar seus filhos, achar aquilo digno, achar aquilo honroso, e não se pautar em cor de pele, não se pautar em questão estrutural familiar e etc. Comprou todas as brigas que podia com a família e assumiu a minha mãe. Não deve ter sido. Não deve ter sido fácil para ele nem para ela. E eu nasci desse lugar de 2 pessoas que se encontraram no amor e que desejaram ter um filho. Eu sou essa primeira filha que vem para celebrar isso aí. E aí eu nasci com muitas responsabilidades, inclusive a de acolher a minha mãe no lugar quando eu chegava com ela e as pessoas diziam: é sua filha ou você é babá dela? Perfeito, por ser uma mulher negra e você branca, tipo eu, papel. E ela dizia: é minha filha, claro. É minha filha. Quando minha mãe assumia que era minha filha, que eu era filha, quando ela dizia assim, ela é minha filha, o orgulho não era dela, não era meu, de ter aquela mulher dizendo que ela era minha mãe, sabe assim? Então, eu acho que o episódio que mais marca para mim é o fato de ter convivido com a minha mãe, ainda que por pouco tempo, e ter aprendido, porque eu sempre fui muito esponja. Em todo lugar que eu chego, eu quero aprender, então eu ligo todas as minhas antenas. Pense aí, eu vivi os meus 13, 14 anos vivendo com as antenas ligadas, porque aprendia muito e aprendi muito com ela. E quando ela dizia assim, estude porque eu não tive estudo, se eu tivesse estudo, eu não teria passado por certas coisas. Ela dizia assim para mim. Então eu queria não ter que passar pelo que ela passava, né? Ou pelo que ela passou. E então eu vou estudar. E aí fui estudar. Então foi isso aí que... Você foi estudar não, amor. Você foi se formar em 8 faculdades, pelo amor de Deus. Mas, Lu, quando eu terminei... Eu vou falar uma coisa aqui, que quando minha mãe tomava uma injeção mensal, e às vezes ela não tinha como pagar a injeção que ela tomava. Antigamente não tinha muito esse negócio de cobrar, mas sempre tinha uma coisa ali, uma outra, né, que tinha que levar. E eu disse, minha mãe, me coloque num curso, eu quero aprender a aplicar injeção. Eu tinha 7 anos.
me coloque num curso que eu quero aprender a aplicar injeção, que aí eu já aplico a injeção da senhora, a senhora já não vai pagar. Acho que era uma forma de eu estar ali presente com ela e sendo útil. Eu achava que minha mãe era tão útil a mim que eu também queria devolver, né? Eu queria servir. E minha mãe me colocou no curso de enfermagem. E a professora aceitou. E eu aprendi a aplicar injeção. Com 7 anos? 7 anos de idade. E o mais curioso do que isso é que eu disse, eu vou trabalhar na área, eu vou ser médica. Pronto. Sempre fui sonhadora, encontrei ali a possibilidade. A minha mãe, como sempre me impulsionou, e ela me jogava mesmo, ela disse, pronto, já que você quer fazer isso, você vai procurar a clínica de Dr. Leogen, que era um médico muito conhecido na minha cidade, Candeias. Você vai lá na clínica, você vai se apresentar para ele, você vai falar para ele do seu interesse em ser médica e vai dizer que quer trabalhar lá. Detalhe, nessa altura eu já sabia datilografar, minha mãe já tinha me colocado no curso de datilografia, e eu já tinha aprendido, já tinha me formado no curso de datilografia. Então, quando eu cheguei lá na clínica, eu procurei o Dr. Leogen, me apresentar para ele. E ele me chamou e aí ele fez algumas perguntas para mim para saber o que ela vai fazer aqui. Eu disse, eu posso fazer de tudo. Você tinha quantos anos? Nessa época eu tinha 8. Oxente, gente. 8 anos. Eu tô entrevistando uma pessoa com QI, né? Na verdade, eu acho que por força das necessidades Sim. de trabalhar, de ajudar minha mãe, naquele momento não era pensando no dinheiro, era pensando na aprendizagem. E eu fui. E trabalhei lá. Fiquei lá. Eu tenho várias testemunhas disso. E seu estudo? Então, eu trabalhava e estudava. Eu trabalhava um turno oposto ao meu estudo. E nunca interferiu, muito pelo contrário. Era o meu combustível. Fazendo o quê com 8 anos? Então, gente, eu fui ser recepcionista. Na verdade, eu fazia de tudo um pouquinho. Mas lá, eu fiquei fazendo a ficha dos pacientes quando chegavam. Era numa máquina de datilografia. A gente pegava um papelzinho, que era um papel assim meio que cartão. Colocava na máquina, datilografava a ficha lá, nome, endereço, preenchendo aquilo ali. Aí dali a pessoa ia aguardar para poder ser chamada pelo médico. Ele nunca me colocou para fazer a parte da injeção, que eu amava. E aí, pronto, fiquei lá um tempo. De lá, eu não sei nem se eu saí, porque sempre eu saí de um trabalho para outro. Então, de lá eu saí para ir para outra coisa. Mas aí, quando eu fui fazer meu ensino médio foi um curso técnico, patologia clínica. E eu fui buscar essa área justamente porque me aproximava da área de saúde, né? Eu queria ficar na área da saúde. E o curso que eu fui fazer, o curso de patologia clínica, era um curso respeitadíssimo, que foi no Colégio Nísio Teixeira, lá em Salvador, na Caixa d'Água. Lázaro Ramos, beijo, foi da minha turma. Colega de turma. Mas por que eu citei ele? Porque, como ele, todo mundo chegou lá querendo ficar na área de saúde. Se meus colegas estiverem me vendo agora, eu acho que pouquíssimos ficaram. Pouquíssimos mesmo. Tenho ainda contato com as pessoas. A gente tem um grupo ainda da escola. E a gente se fala sempre e a gente tem lá aquele convívio. Mas por que patologia? Porque a patologia, ela vai trabalhar, na minha concepção, hoje. Na época, não. Na época, eu queria estar envolvida com a saúde. E eu não queria fazer enfermagem porque, naquele momento, eu achava que enfermagem seria um plus mais para frente. Eu queria descobrir outras coisas. Como eu já aplicava injeção, fazia aferição de pressão, eu, já era enfermeira na minha cabeça, eu ia buscar outro conhecimento ali, né? Sim. E fui. E aí, concluí o ensino médio. E depois disso, eu queria ficar na saúde. Passei em 2 faculdades, mas infelizmente, minha mãe morreu no meio do meu ensino médio. E aí, eu tive que me adequar a outras realidades, a outras possibilidades, porque a vida mudou radicalmente para mim, a partir dali. Perfeito. Val, aí essa mulher que mergulhou no estudo desde pequena com uma certa habilidade, né, uma vontade de fazer acontecer pela necessidade, se transforma hoje na Val que atende pessoas, que reorganiza mente e coração. Me fala do seu trabalho, me fala o que você faz, como é que você ajuda as pessoas. Então, hoje eu ajudo as pessoas, primeiro, elas aprendendo a se olhar, a se enxergar. Autoconhecimento, que é importantíssimo. Eu falo muito sobre identidade, Lu, pela perspectiva de quem teve a sua identidade destruída por diversas vezes. Eu me casei muito nova. Eu, em geral, não falo sobre esse ponto, porque quando a gente vai expor outras pessoas, a gente tem que ter muito cuidado. Eu sou muito cuidadosa. Eu não gostaria também que ninguém fizesse exposição de mim, né? Mas eu me casei muito cedo e eu casei na perspectiva de formar a família para agregar os meus irmãos, que naquela altura do campeonato ali estavam soltos. Eu não queria aquilo, porque eu sei que aquele não era o desejo do coração da minha mãe. E
Eu tive um casamento muito frustrado, muito difícil, muito doloroso. Sofri violência doméstica de todas as ordens que você imaginar. De todas as ordens que você imaginar. Eu era uma menina que eu não sabia muito bem ainda sobre as coisas ruins da vida. Eu achava que as pessoas eram aquilo que elas falavam que eram. E eu tive a minha identidade destruída. Você ficou quantos anos nesse casamento? Muito tempo. Há tempo até que me surpreende. Mais 10? Aproximadamente 10 anos. Só que nesse intervalo eu não parei de estudar, não deixei de estudar, e aí eu fui para... Mesmo durante esse período todo aí, eu fui para o campo missionário, que eu sou missionária de formação. Fui para o campo missionário, e quando eu voltei do campo missionário, foi aí que ele decidiu que... Engraçado, né? É meio contraditório até dizer isso, mas foi ele que decidiu que não tinha como ficar, que não tinha como continuar. Eu entendi. A treva não consegue ficar com a luz, amor. E aí eu fiquei meio perdida, desorientada. Mais uma vez, a minha identidade foi destruída, porque vocês já ouviram falar sobre a síndrome de Estocolmo e provavelmente eu tenha me aderido àquilo para poder sobreviver. Fale um pouco dessa. A síndrome de Estocolmo é quando a vítima ela se apoia e se fortalece no algoz. Eu me fortalecia nele, precisava dele e achava ele meu herói, porque sem ele eu não via perspectiva. E isso é muito duro. E nesse lugar de desconstrução diária que eu vivia, de invalidação das minhas competências, das minhas habilidades, das minhas potencialidades, todas as vezes que eu me via rasgada, ferida e machucada, e que eu tinha que inventar alguma história para poder mascarar o que eu vivia por medo, tanto da represária quanto da acusação de quem estava de fora, porque isso é muito fácil. Sim. Por que não sai? Por que não sai? Não tem filho, vai viver sua vida. E tinha tantas outras amarras que me prendiam ali. Enfim, foram anos de muitas dores que eu tive que me sarar, eu tive que me curar, eu tive que me regenerar. Eu costumo dizer que quando a gente está no meio do furacão, a gente se acostuma com o vento. E a gente não consegue ter, você não consegue sair, né? Você só consegue entender a loucura que você vivia quando você sai, olha e fala, que piscina é essa que eu estava dentro? Que loucura é essa que eu fazia parte? Só enxerga a ilha quem sai da ilha, né? Eu vivi algo parecido, enfim, eu vivi algo parecido com algo que me feria, mas eu só consegui entender depois que eu olhei e falei, cara, como é que eu vivi isso tudo? Mas a minha forma de pensar era, se eu perdoava, eu só podia amar muito. E no momento que eu perdoava, eu falava, cara, eu só posso amar demais esse cara, porque não é possível que eu consiga perdoar isso aqui. Então, é amor, é amor. Então, a minha resposta para o suportar tamanha... Eu vou trazer como dor, que é dor emocional, né? Sim. Não tinha dor física, mas a dor é emocional, que acaba sendo física no final das contas. Vinha de uma percepção do tipo, eu perdoo porque eu amo ele. Sim. Mas não era amor. Não era amor. Não era amor. Não era amor, e no meu caso, Lu, eu achava que eu sentia falta de ar, de fato, só de pensar em ficar longe dele, no sentido de que o que é que vai ser de mim, quem sou eu, o que é que vai acontecer comigo, tipo, não existia possibilidade na minha cabeça, sabe? Eu suportava tudo para continuar ali. E você não sabe como eu aprendi ali naquele lugar. Eu aprendi que a gente não pode nunca deixar de sonhar, que a gente pode entregar tudo para uma pessoa, até o corpo da gente para a pessoa machucar, mas a nossa mente, a nossa consciência, ela tem que estar cativa em um lugar só. E como eu nunca perdi esse lugar de vista, e foi o lugar onde eu disse que deposito as minhas dores. Vocês lembram? Você lembra, Lu? Eu nunca perdi na cruz. Eu nunca perdi esse lugar como alvo. Eu nunca perdi esse lugar como objetivo de minha vida. E pode ter certeza, se eu estou aqui hoje, eu sou um milagre de Deus. Não quero apontar, não vou dizer o nome, não vou dizer nada, mas assim, eu trago marcas no meu corpo, que são marcas que não me orgulham, mas que hoje me lembram o que eu vivi, o que eu sofri, o que eu suportei. E como eu entendia que tudo aquilo que eu sofria e padecia era por amor, porque aquele era meu marido e ali eu tinha que ficar, e seria até o fim. E como você falou, eu só enxerguei e não enxerguei logo que saí, porque não saí pela minha vontade, eu saí forçadamente. Foi Deus que me arrancou dali, usando Ele mesmo para me tirar de lá. E eu fiquei muito tempo sozinha,
Aí foi quando eu mergulhei de fato nos estudos, no meu trabalho, em me refazer, em me conhecer, em me curar, em entender por que eu me submeti a tudo aquilo. E aí fui entender as dores emocionais, compreender como é que as pessoas que sofrem dessas dores, que todo mundo sofre dessas dores, como é que elas se recompõem. Mas não é só o se recompor, o se reestruturar, não é só o se restaurar, é mais. A gente precisa passar por um processo de fato de regeneração. E se você me perguntar, mas qual é a diferença de restauração e regeneração? Eu vou dizer que está na etimologia da palavra mesmo. Eu restauro, eu dou uma nova forma uma nova roupagem. Quando eu regenero, eu trago uma nova essência. Perfeito. Então, regenerar, então, é mais importante do que restaurar, porque restaurar acaba sendo superficial. Restaurar tem a ver com aparência. Superficial. Regenerar tem a ver com essência. Genial. Com integridade, com intimidade, com profundidade, com princípios. E se regenerar nesse lugar onde muitas das vezes você não encontra apoio para se curar, onde as suas dores elas não são visíveis, mas elas não deixam de existir por conta de não serem visíveis, né? E esse caminho, esse caminhar todo ao lado de uma pessoa que, por mais que tenha me ferido, foi quem mais me ensinou, porque foi ali que eu me depositei para aprender. Também é aquela coisa, né? Eu gosto sempre de citar a história de Viktor Frankl, né? Que é o pai da logoterapia. A gente apadrinhou assim. Mas ele teve uma história, ele tem uma trajetória de superação que, meu Deus do céu, ele foi vítima, ele foi preso de Auschwitz. O que é logoterapia? Logoterapia é a ciência que estuda o sentido da vida. É a ciência que estuda a permanência na vida. E ele, quando ele fala sobre isso, dessa logoterapia e desse olhar, dessa perspectiva que a vida traz, ele fala que não é o que fizeram comigo, é o que eu faço com o que fizeram comigo. Perfeito. Então, o que fizeram comigo foi só estopim. Talvez a intenção fosse uma, mas o processo de regeneração que habitava em mim fazia com que eu modificasse aquilo. Batia de um jeito e ressoava de outro. Então, todas as vezes que eu encontro alguém ferido, eu vou olhar o que essa pessoa está ressoando. Como ela ressoa? Porque vamos trazer para mulheres, né? A gente acabou de falar de uma violência doméstica, uma violência, né, de um relacionamento que você sofreu durante muitos anos. Sim. Que o mais importante é a gente se regenerar e não se restaurar apenas por fora. E muitas vezes essas dores que nos são causadas, a gente precisa entender de que forma a gente ressoa. Eu posso estar ou reclamando, ou trazendo, enxergando o copo vazio, ou o quanto eu aprendi com tudo aquilo ali, mas consegui sair, consegui enxergar diferente e escrever uma nova história. Sim. Né? É. Maravilhoso. Eu costumo dizer para meus filhos que a gente precisa... Eu costumo dizer isso para fazer para minha vida, mas costumo dizer isso para meus filhos, que é muito importante que a gente consiga enxergar o copo cheio nas ocasiões, nas adversidades, em qualquer situação. Sempre vai ter um copo cheio. Sempre. Eu acredito que em qualquer situação, mesmo ela sendo a mais dolorosa, a pior que possa acontecer, ela vai ter algo positivo para você sair de lá e falar: aprendi. Aprendi com o meu sofrimento, aprendi com... Não sei. Conheci pessoas, fiz novos elos, conheci uma nova luz, uma nova estrada, um novo caminho, uma nova forma de ver. Aprendi uma nova língua. Tanta coisa. Lu, você nunca vai encontrar alguém muito gigante em si, sem dores, sem marcas. E sem sequelas disso. Muito difícil uma pessoa sair de um processo de dor sem sequelas. Mas eu costumo dizer que não existe aprendizagem sem dor. Nenhuma aprendizagem é com dor. Toda aprendizagem ela precisa provocar isso em nós, nos tirar desse lugar de conformismo, de acomodação, né? Nos confrontar. Tá, vamos lá. Eu estou pensando em algumas mulheres nos assistindo, ou que vivem esse furacão, não conseguem sair dele, ou que nem entendem que estão vivendo esse furacão e assistindo e te ouvindo, tá falando: ai meu Deus, eu também estou vivendo isso aí. Então, eu queria que você trouxesse, não precisa ser o que você viveu, mas tudo que você ouve, não precisa dar nome a ninguém, mas o que você ouve, traga para mim episódios, traga para mim traços
de violências, para que eu queria muito clarear a mente de quem está nos ouvindo, para ela entender se ela vive talvez isso. Ela está tristonha, ela está cabisbaixa, ela está sem motivação, ela está pensando besteira, e talvez ela viva situações que eu quero que você traga, e ela não está entendendo que ela vive isso. Então eu queria que você elucidasse, assim, trouxesse, olha, a característica de um homem que, que maltrata emocionalmente, fisicamente a gente já sabe, mas emocionalmente a mulher pode ser assim, assado, assim, assado. Me traga para ficar Então, na mesa. eu casei muito cedo, então eu não tinha muito experimento, não tinha muita bagagem no sentido de saber conduzir uma relação, não no sentido, como é que intimamente, intimamente falando. Eu fui muitas das vezes violentada nesse lugar de não saber pela pessoa que estava ali para me amar e me ensinar. Mas como é que eu, ainda sem entender como é que fazia, como é que eu falo sobre essa questão da intimidade sem expor a intimidade? Porque, na verdade, não tinha sutileza na minha relação. Então, dessa relação, eu não vou trazer muita sutileza. Era agressão mesmo, deslavada e explícita. Então, traga para mim, ó. Olha, eu queria muito agora que você fosse essa professora, sabe? Sim. Sabe, professora que está dando aula para mulheres que não sabem o que estão vivendo? Sim. Mas te ouvindo, ela pode falar, uau. Então, eu queria, sabe bullet points? Sim, sim. Quais são características marcantes de homens que você hoje enxerga com as suas pacientes e no seu relacionamento? Que traços são esses para que elas percebam, ele tem isso, ele tem isso, ele tem isso. Me traga características, assim, é isso, o comportamento é esse, normalmente é esse, acontece dessa forma. Me traga várias características. Então vamos lá. Dentro daquilo que eu posso dizer do que vivi e do que vejo. Se eu tivesse ouvido alguém assim, eu acho que eu teria entendido que eu vivia num furacão bem antes de sair Bem antes, né? Pois por exemplo, nenhum amigo meu presta, nenhuma amiga minha presta. Todas elas vão me desencaminhar, todas elas vão me apontar um caminho diferente daquilo que a pessoa que tem a chave para tudo. Então, nenhuma relação minha era boa. A amizade minha era boa. Então, ter poucos amigos, na verdade, era uma forma de domínio. Mas você entende como uma proteção. No meu caso, que já estava desamparada no sentido de não ter mãe, de não ter pai, de ter uma relação muito frágil com irmãos, né, com familiares de forma geral, ele se aportava muito disso. E então esse domínio a partir do isolamento, eu acho que é a característica mais forte que eu vivi. Depois, esse controle de saber com quem está falando, o que está falando e por que está falando. E isso se aplicava, inclusive, às irmãs dele, quando eu estava conversando, minhas cunhadas. Por que está falando, por que estava falando sobre isso? Mas explique por quê. Então, tinha uma questão patológica ali que se a pessoa só imaginasse que era algo diferente do que a gente estava expondo, já era suficiente para a agressão. Não era uma agressão emocional somente ou psicológica, não, era física mesmo. Mas todas as vezes que eu vivi esse ciclo, e a pessoa ficava aborrecida, era eu que ia lá pedir perdão. Você veja o grau de subjugamento que eu estava me submetendo. Não vou dizer submissão, porque a palavra submissão não tem nada a ver com isso. Então, vou usar subjugamento mesmo, tá? Então, você traz uma outra característica que é o agressor, ele sempre faz a vítima se sentir culpada. Sim. O agressor, o narcisista. De você ficar, onde é que eu errei? Qual é a culpa que eu tenho? Eu errei em alguma coisa. Certamente eu errei em algum lugar, porque ele não faria isso comigo se eu não tivesse errado. Perfeito. Não faria isso comigo. O meu amor por ele me diz que ele está me corrigindo. Eu preciso aprender com isso. Eu não vou repetir mais esse erro. Por quê? Porque ele está me ensinando. Ele está me dizendo como é que eu devo conduzir. Então, fala pouco, converse pouco, se exponha pouco. Como é que fala isso para uma mulher que fala muito, que se expõe muito como eu? Então, eu tinha que viver na contramão e lutando contra a minha própria natureza, né? Contra o meu temperamento, contra a minha personalidade e contra também as possibilidades de acertar, de dar certo em alguma coisa. Mas, Lu, isso não para por aí, esse processo. Controla suas amizades, quer saber o que você está falando, por que você está falando, com quem você está falando, te coloca como
inferior, incapaz. Culpada das suas próprias ações. Culpada. Ok. Você sempre é culpada. Se choveu, você é culpada. Se fez sol, você é culpada. Se saiu e teve algum aborrecimento, você é culpada. Então, a culpa de tudo é sua. Você sempre é culpada. Você é uma pessoa que você precisa estar se adequando o tempo todo. Me traga outra. Essa questão do vigiar as ações, a roupa, o comportamento, não fale alto. Que roupa é essa? Um super controle de quem você é e do que você faz. Do que você faz, como você senta, com quem você conversa. Se você ri alto, é porque você riu alto. Se você falou alguma coisa, é porque você quer chamar atenção. Você está querendo atrair os olhares. Se você olhar para alguém na rua, você conhece de onde aquele homem, você conhece de algum lugar. Para você olhar daquele jeito, é porque você conhece de algum lugar. Então, você, às vezes, é acusada de coisas que você nunca nem imaginou. Enfim, eu sempre gostei de carro, desde criança. Eu sempre amei carro. Então, todas as vezes que eu vi um carro, eu olhava o carro. Como eu nunca identifiquei um carro de frente, eu olhava o fundo para poder ver o nome do carro. E muitas das vezes eu ouvi. Ainda dá tempo, corre atrás, vai lá. Tipo, como se eu estivesse olhando para a pessoa que estava dentro do carro, que eu não sabia nem se era homem ou se era mulher. Porque a minha ideia não era olhar para quem estava dirigindo, era para olhar para o carro. Mas isso eu ouvi por muitas vezes, essas e outras acusações. Você sai desse lugar e se regenera. Sim. Me regenerei. E agora a minha missão é curar mulheres. Eu saí desse lugar e não me regenerei. Eu saí desse lugar e me restaurei. Eu coloquei uma maquiagem. Eu coloquei aí agora uma make de mulher forte, de mulher capaz, de mulher suficiente. E aí agora eu me lanço para o mercado de trabalho e para as possibilidades de fazer novas parcerias, novas amizades também, até porque houve durante esse tempo aí, as amizades que eu tinha, elas já não existiam, porque eu deixei uma cidade, fui morar em outra. E aí construí novas amizades, mas eu construí essas amizades forçadamente no sentido de as pessoas não me conhecem como eu sou, porque eu nunca posso me apresentar como eu sou. Então aquelas amizades, elas a não ser as pessoas que me liam, porque aí... mas você se separa, você sai desse relacionamento. Mesmo sem ele, você não consegue se regenerar? Saio desse relacionamento com a maquiagem de que agora vou tentar. Mas você não conseguia. Mas você acredita que eu fiquei ainda pelo menos 5 anos esperando que essa pessoa e desejando que essa pessoa me procurasse, voltasse atrás e me pedisse perdão por tudo que ele fez e a gente reconstruísse o casamento? E fossem felizes para sempre. Essa é a grande... eu fiz isso. Palácio da Disney que a gente fica esperando em relacionamento. Fiz isso, esperei por muito tempo, por isso que eu falei da restauração. Restaurei por fora, mas por dentro estava tudo quebrado ainda, esperando que ele viesse me colar. Esperando que ele viesse juntar os meus cacos. Genial. E aí, minha filha, quando eu descobri que não era ele que juntaria os meus cacos, eu, na verdade, não descobri isso muito facilmente, não. Eu tive que entrar em uma outra relação anos depois. E só descobri que eu não estava colada no meio desta relação, dessa segunda relação. Tá, meu divórcio saiu lá, tá? O divórcio saiu. E eu fiquei assim, meio que ainda divorciada, alimentando assim, mas se for de Deus, se for da vontade de Deus, ele ainda volta e a gente faz um segundo. Ainda me apoiava em versículo bíblico, tipo, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ai, gente. Tipo isso. E aí eu entrei no segundo relacionamento, que esse é o pai das minhas filhas. Entrei em cacos, restaurada por fora e toda quebrada por dentro. A ponto de acreditar em novas mentiras. Mas esse homem chegou na minha vida como uma grande expectativa. Eu lembro da minha primeira conversa com ele, que eu disse, a minha vida está toda em ordem, está tudo organizado, não faltava nada, a não ser uma presença masculina que viesse para me completar. Não completar, né? Porque isso a gente fala de forma poética. Completar. Para me completar, né? Para me trazer ali o que eu queria muito, que era a minha família. E aí, Lu, é quando ele já me encontrou, nesse processo do divórcio, eu me esbarrei numa doença chamada endometriose, adenomiose, todas as mioses que você pensar. Eu já estava no processo de tratamento quando chega essa pessoa para a minha vida, que ele veio para a minha vida como um presente, eu entendi como um presente. E eu aderi ele assim na minha vida como um presente, porque eu estava com a minha vida toda equilibrada até ali, né?
financeira, emocional, espiritual, tudo assim muito organizadinho, sabe? Tudo nas suas gavetas, como você gosta de falar, tudo muito bem orquestradinho, tudo bem arrumadinho. Mas eu não sabia que eu estava ainda tão frágil por dentro. Eu achava que eu era aquela pessoa que eu aparentava ser. Aquilo que a minha aparência dizia, que eu acreditava naquilo, tá? É um sofisma. Isso é um sofisma. Eu acreditei nesse sofisma por muito tempo. O que é sofisma? É uma mentira vestida de verdade. É uma meia-verdade. Ela se traduz de verdade. Eu me traduzia de que eu era essa mulher forte, corajosa e curada, quando, na verdade, eu ainda estava em pedaços por dentro, esperando que alguém viesse me colar. Só que eu estava depositando essa expectativa dessa minha regeneração, que era o que eu buscava, e só depois que eu vim compreender, em pessoas. E eu depositei nele também. E nesse dia da nossa primeira conversa, quando ele disse para mim, não, para bagunçar eu não entro na vida de ninguém. Eu disse, então é ele. Aí eu disse, eu tenho um sonho de ser mãe. Me deparei agora com um problema e eu preciso enfrentar isso. Ele disse, é seu sonho ser mãe? Eu disse, é meu sonho. Ele disse, então você será. E eu não ouvi Volte isso. aqui, peraí, que saiu de uma gaveta, eu preciso voltar para ela uma coisa. De novo, entrei no relacionamento, não tá legal, tem alguma coisa me incomodando, alguma coisa que faz, não, eu não sei, eu não sou eu, meu Deus, eu chego nos lugares, ele tá sempre me controlando, ele quer saber o que é que eu visto, ele quer saber com o que eu falo, eu tô sempre errada, eu sempre tenho que pedir desculpa de alguma coisa, tem alguma coisa errada aqui, ok, você tá entendendo que tem alguma coisa errada mesmo, ponto. Pronto. O que é que essa mulher faz para se regenerar? Qual é o... Hoje ela sabe que ela pode pegar na mão de uma mulher ou de uma Valderez da vida e falar, tô passando por isso, me ajuda, como é que eu saio? Porque você saiu também. Mas, de fato, o que é que essas mulheres estão vivendo? Como é que ela grita? Como é que ela... Cara, eu acho que é isso. Quem eu procuro? Porque você tem vergonha. Tem vergonha. Você tem vergonha de expor para suas amigas, tem vergonha de expor para sua família, você tem vergonha de aceitar com o seu espelho. Totalmente. O que você faz? Então, você se olha e você não se enxerga, porque sua identidade está totalmente destruída. Você não se vê de fato. Você não se enxerga. E o que acontece? Como esse meu segundo relacionamento, ele veio com uma outra roupagem. Então, assim, não tinha agressão física. Não tinha agressão psicológica até então. Não tinha nenhum tipo de agressão. O que eu construía essa segunda relação em cima daquilo que eu acreditava que a pessoa era para mim, em cima daquilo que a pessoa falava e não em cima daquilo que a pessoa ou como a pessoa agia. Como não era como ela fazia. O que ela fazia não, foi um deslize, foi um erro, não é. Não é. A pessoa ela traz os sinais a partir das suas ações. É o tempo todo a pessoa vai dando sinais de que aquilo está disfuncional, entendeu? Só que a gente, quando está muito querendo alguma coisa... Na força do braço? Na força do nosso braço, da nossa vontade, do nosso interesse... A gente se lasca. A gente se lasca. Não saí tão lascada dessa história porque saí muito rica. Saí com 2 filhas. E eu preciso te dizer sobre isso, porque, novamente, essa pessoa me ensinou muito. Quando ele disse, então você será... Então, ele está falando com uma mulher que estava com um relatório médico de infertilidade. Não era qualquer coisa. Eu já tinha feito 14 cirurgias para consertar, para corrigir. Numa dessas cirurgias, o ovário e a trompa do lado esquerdo foi retirado. O que ficou era um ovário minúsculo, porque ele não se desenvolveu como deveria, uma trompa completamente atrofiada e sem a possibilidade de ser mãe. E você chega agora e se depara com uma pessoa que ele é uma pessoa mais madura, uma pessoa mais velha que eu, e que disse assim, não, então você será. Você será mãe. Então você deposita novamente sua expectativa, sua força e suas perspectivas de vida em cima de uma outra pessoa. Que também vem quebrado, que também está sem perspectiva muitas das vezes, né? Mas com uma restauração, com um fake ali, né? Uma capa dizendo que é alguma coisa ou que está alguma coisa. E eu me via nesse lugar. Não me via naquele momento dessa forma. Me vejo hoje. Naquele lugar de toda quebrada por dentro, mas me achando restaurada. Porque naquele momento eu já estava muito bem posicionada, profissionalmente falando, sendo remunerada pelo que eu fazia, recebendo bem pelo meu trabalho, viajando o Brasil inteiro fazendo o que eu fazia. Então, assim, eu estava num lugar que me colocava em evidência, entende? Então, tipo, a pessoa que veio para a minha vida agora veio só para poder me dar o que eu preciso, quando, na verdade, ele veio me ensinar outras lições, né?
Então, eu entrei nesse relacionamento e, pasme, eu só saí desse relacionamento agora quando chegou o diagnóstico ano passado. Que, na verdade, não foi eu que saí, foi ele que saiu, mas tudo bem, eu acho que foi também uma forma de aprendizagem e de muitas curas que eu precisava. Que diagnóstico, Val? Esse diagnóstico do câncer de mama veio para mim também como um soco. Você descobriu como? Eu descobri, Lu, a partir de foi uma sequência, né? Eu sou neuropsicopedagoga, estava atuando como coordenadora e em novembro de 2023, um aluno, ele descompensou e ele deu uma cabeçada e um murro nessa minha mama. E de lá para cá, de lá até o dia do diagnóstico, a mama foi sofrendo várias alterações. E em maio eu fiz uma ultrassom e a médica disse: não gostei do que vi. Mas eu tinha uma mamografia de meses antes que estava limpa, que estava tudo bem, que estava tudo ok. E em maio de 2024 eu vou fazer uma nova ultrassom de mama e a médica disse: eu não gostei, procure o mastologista para fazer uma biópsia. E aí ele fez a biópsia no mês 6 e mês 7 saiu o diagnóstico de câncer de mama. Ou seja, foi uma sequência meio dolorosa. Aí você vai me perguntar: Val, mas o que tem a ver a pancada? Todos os médicos dizem que não tem nada a ver. E aí eu sempre faço a pergunta: então, se a pancada não tem nada a ver, a mamografia então deveria ter. Se eu tenho uma mamografia antes, que está limpa, que não dá indício nenhum, que não traz nenhuma característica de uma doença ou de um nódulo ou de qualquer coisa assim, dos dois, um tem que estar condizente com essa realidade que eu conto, né? Uhum. Enfim, eu acho que aconteceu porque tinha que acontecer. Eu costumo dizer que esse é um projeto que eu estou empenhada agora. Óbvio que eu não estou encarando isso agora. Eu tive que viver o meu processo. Quando eu recebi esse diagnóstico, eu recebi como sentença. E eu fui para a lona e fiquei lá na lona, nocauteada, sem saber se levantaria um dia dali. Porque eu olhava para o diagnóstico e olhava para minhas filhas. Olhava para o cenário que se desenhou a partir desse diagnóstico, que foi perder o emprego e, consecutivamente, o companheiro que eu tinha até então não ficar mais com a gente, né? Então, aquilo me trazia uma perspectiva de desespero. E aí, foi quando eu tive a oportunidade, gente, toda crise, ela em si é uma grande oportunidade. E eu não estou falando aqui de forma metafórica, eu estou falando de forma real, coloquial, vivencial. É assim. Toda crise traz consigo a oportunidade da gente transformar. Tem até uma expressão que o pessoal, na crise tire o S. Você já ouviu isso? CRI. Isso. Ah, que lindo. Na crise tire o S. Muito bom. Toda crise, quando você tira o S, você cria possibilidades. Ah, genial, amei. Genial, né? Amei. Toda crise, e aí, desde que eu aprendi isso, eu passei a... Claro que eu passo aquele tempo nocauteada, porque eu preciso entender aquela dor, e eu não sou de correr da dor. Eu vivo a dor, é por isso que ela se esgota, porque eu vivo, é para viver a dor, eu vou viver essa dor. Mas eu tenho a certeza que eu vou sair dali. É só uma estação. E eu vivi, só que dessa vez a dor parecia que não ia passar e eu tinha pouca esperança de que sairia dali. Porque o diagnóstico ele veio com uma sentença. Para mim, foi quando eu comecei a ser ministrada tão poderosamente por Deus. Em 2024, eu vivi uma experiência em fevereiro, e eu acho que vale falar sobre isso, porque eu gosto de falar da data, porque é uma data muito marcante. 10 de fevereiro, era sábado de carnaval, em 2024. Eu estava sentada no chão da minha sala, minhas filhas brincando perto de mim, na sala de casa, e eu simplesmente recebi a visita gloriosa do Senhor Jesus Cristo na minha casa. Lu, é muito forte o que eu vou falar a partir de agora. E a visita, a presença era tão forte, tão penetrante, tão profunda. E ele me disse: eu reservei 2024 para um particular com você. E eu falei: como é isso? Um particular? Gente, acreditem. Ele sentou do meu lado e ele me disse: esse ano será um ano exclusivo meu e seu. Eu disse: eu nunca vivi isso. Como é que eu vou viver? Ele disse: você não vai trabalhar para ninguém esse ano. Eu digo: gente, eu estava na prefeitura de Camaçari. Você não vai trabalhar para ninguém. Você vai beber, comer e mergulhar em mim. E eu não entendi.
E eu fiquei, de fato, sem entender. E ele disse, esse ano será um ano exclusivo para você mergulhar em mim, porque eu quero fazer grandes coisas. Eu quero promover você para um outro nível. E você precisa viver tudo que vai vir para você esse ano. Só que eu, na minha incapacidade monstruosa, eu resumi tudo aquilo que o Senhor me disse a uma crise financeira. Eu disse, não, eu vou passar por uma crise financeira. Eu tinha trocado de carro naquele ano, no começo do ano, né, 2024. Eu tinha dado o meu carro quitado, pegado outro carro, então eu estava assim com a minha vida estava tudo certinho, tudo Tipo, fluindo. Deus, agora não é hora de parar. Tipo assim, agora como é que eu vou parar? A agenda não está batendo com a minha. Não está batendo, tem alguma coisa que não está legal aí. Mas, Lu, quando Deus ele quer fazer, quando Deus age, não tem como a gente evitar ou fugir. 10 de fevereiro foi essa situação. Eu vivi essa experiência com Deus, que eu acho que eu ainda vou viver 1000 anos, vou falar sobre isso, ainda não vou conseguir transmitir em palavras tudo o que eu vivi e senti. E Deus disse, eu vou te dar um livro. Tá, zorra. Porque eu falei, como é que eu vou viver? Eu falei, Deus, o Senhor vai me dar tudo isso, e o que é que o Senhor quer de mim? Tá, vou ter que voltar uns meses aí, tá? Porque eu me perdi numa coisa. Em dezembro, eu já tinha recebido uma visita, uma presença, mas eu não tive a experiência audível. Eu tinha uma sensação de voz dentro de mim, eu estou falando muito claramente, tentando colocar muito concreto para quem está nos ouvindo entender. Em dezembro, eu senti uma sensação de voz dizendo para mim que, tipo assim, sabe aquela expressão de Elias, o profeta, quando ele está deprimido, depressivo, e pensando que já acabou para ele ali, e vem a voz do anjo dizendo para ele assim, levante porque ainda tem muito que caminhar, levante porque eu vou te alimentar, porque você tem muito que caminhar. Então, em dezembro de 2023, eu ouvi isso muito claramente dentro de mim, mas como não foi aqui dentro, parece, ou aqui dentro que eu ouvi, eu fiquei meio confusa. Eu fiquei confusa e eu disse, o que que Deus quer me sinalizar? Eu disse, o Senhor está falando tudo isso para mim, o que é que o Senhor quer de mim? Aí a voz bradou aqui, santidade. Eita. Quando ele falou isso, eu disse, santidade, Deus quer de mim santidade. Aí eu falei, pronto, é santidade que Deus quer, é santidade que eu vou entregar. Então, de dezembro de 2023, eu passei a me santificar, a me santificar, a me santificar. E aquela relação que eu estava, ela não era uma relação santa, ela não era uma relação pura, ela não era uma relação limpa e que agradava a Deus. Ele é um homem de muitas mulheres. Ele não é um homem de assumir uma mulher. Ele é um homem de muitas mulheres. Eu estava no meio daquilo. Eu não queria mais aquilo para mim. Eu queria santificar aquela relação. Só que os nossos diálogos eram, não, a gente vai se acertar, a gente vai ficar bem, a gente vai casar e vai servir a Deus e a gente vai ficar bem. E, novamente, sofisma. E eu ficava na dúvida, porque por ser pai das minhas filhas, eu não queria abrir mão daquilo ali agora. Mas quando Deus disse para mim, santidade, porque eu disse, tá bom, Deus quer me dar muita coisa. Eu estou ouvindo ele dizer que vai me dar muita coisa, que vai me levar para um outro nível. Ok. Mas o que é que eu tenho que dar em contrapartida? E ele falou muito claramente para mim, santidade. E eu olhei para a minha vida, eu precisava santificar a minha vida. Como é que eu santifico a minha vida? Perfeito. Pronto. Então eu chamei ele e falei, a partir de hoje, eu não sou mais a mesma pessoa. Então a nossa relação, ela precisa ser reconstruída. E se for para ser, ela precisa ser pelos moldes que eu acredito que ela tem que ser. E ele topou isso, tá? Ele topou isso, ele ficou ali, mas eu me santifiquei, Lu. A partir dali, passei a me resguardar, eu cortei a intimidade, eu parei com a intimidade ali naquele dia e fui seguindo. Em maio de 2024, antes do meu diagnóstico, eu fui surpreendida. Estava com ele e com minhas filhas em um lugar e fui surpreendida com a agressão de uma mulher. Uma mulher que me agrediu, porque também era mulher dele. Ai, Jesus. E por que eu vivi isso e eu precisei viver isso? Para eu entender que quando a gente já está sarado e quando a gente está no processo de regeneração, a nossa identidade ela vai ser posta à prova. Porque uma pessoa que passou por tantos despedaçamentos como eu passei,
No momento que eu consigo entender que eu já não era mais aquela pessoa que estava ali restaurada por fora e quebrada por dentro, que eu precisava viver um processo de regeneração. E esse processo de regeneração na minha vida começa em dezembro de 2023. Eu já tinha aí aqui um processo de caminhada até maio, né? De dezembro de 23 a maio de 24. Eu tinha 6 meses de caminhada nesse processo de reconstruir essa minha identidade, de forjar uma nova identidade, só que dessa vez não restaurada, e sim regenerada. Eu estava nesse caminhar. E depois dessa agressão, logo na sequência, veio o meu diagnóstico. E esse diagnóstico veio eu imersa nessa regeneração de identidade. Então, veja como foram muitas escolas em pouco tempo. E aí, Lu, eu ouvi essa voz agora em fevereiro dizendo que eu teria um livro. E esse livro seria um livro de impacto porque falaria de regeneração. Eita. E esse livro, ele está aqui. Ele existe. Ele está aqui. E eu trouxe esse livro hoje para te presentear. Oh, ei, meu coração. Respira, né? Identidade Regenerada é o nome do livro. Valderez Loyola. Gente. Que lindo. Olha isso. Entenderam a história desse livro? Que demais. Agora, eu estou surpreendida com uma coisa. Uhum. Você recebeu o recado de Deus que ele te daria um livro em? 2024. Em 10 de fevereiro de 2024. E você demorou quanto tempo para escrever? Para vir tudo na sua cabeça, capa e etc e tal? Na verdade, foi o tempo da construção da escrita. Porque o roteiro foi o próprio Deus que me deu. Eu tenho uma foto na minha agenda quando eu fui anotando os pontos que eu deveria falar. E por que falar sobre identidade? Aí eu preciso dizer que a nossa humanidade se perdeu. Se perdeu do propósito inicial, da construção, de quem é o ser humano. Ou a gente acredita no processo da criação, ou a gente vai acreditar que a gente realmente está no processo de ampliação, de melhoria, de aperfeiçoamento que a gente veio do macaco e que a gente está no processo somente evolutivo, né? E como essa não é a minha linha de crença, eu sou criacionista, eu acredito nisso, acredito no processo da criação, acredito no sopro divino, acredito na identidade, na idiosincrasia que Deus deu para cada um de nós. Quando Deus me disse que me daria um livro, eu jamais pensei que fosse um livro nessa linha. E jamais pensei que fosse uma obra que se aportasse nesse sentido de olhar para a humanidade. E quando eu olhei para essa humanidade e vi essa humanidade tão perdida de si mesmo, e vi as pessoas se identificando com insetos, são Sterians, né? Meu Deus. As pessoas se identificam com uma minhoca. Cachorros. Com um cachorro, com lagartixa, com qualquer coisa que seja, mas ela não se identifica com quem a gente foi formado. Como que é o nome disso, dessas pessoas que se identificam com animais? Therian. E isso é novo, isso é de agora, isso já existia? Não, isso não é de agora, inclusive eu tenho abordado muito sobre isso, não é de agora, isso já vem de algum tempo. Na verdade, a gente vem sofrendo um processo de degeneração da nossa identidade desde o processo da criação. Eu vi agora um desfile, se eu não me engano, na Croácia, de homens cachorro. Ah, pronto, é sobre isso aí. Eu olhei aquilo e falei, gente, não é possível, eu não estou vendo isso. Sim. Não é real. E todos com uma máscara latindo. Isso. Lu, pense comigo. Se eu não sei quem eu sou e você diz assim, Val, você é um cachorro, vai ficar fácil de eu acreditar ou difícil de acreditar? Facílimo. Se eu não sei quem eu sou, se eu tenho a minha identidade degenerada, é fácil acreditar qualquer mentira que fale sobre mim. Perfeito. E foi isso que aconteceu. Inclusive desse homem que está com você, te tratando mal, dizendo que você é um monte de coisa e você está tratando de acreditar, porque você não sabe quem você é. Então você precisa, entendeu? Regenerar a sua identidade. A sua identidade pode ter sido degenerada por uma escuta, por um comportamento de alguém ou por um meio que você sentou. Uma mesa que você sentou. Sempre eu gosto de falar sobre as mesas, porque as mesas, elas são lugares de cura, mas elas também são lugares de adoecimentos, né? Por isso que quando a Bíblia nos orienta, não se assente na roda dos escarnecedores. Quando eu paro para pensar sobre isso, eu penso assim, ó. Já que não é para sentar na roda dos escarnecedores, em que mesa eu devo sentar? E a resposta vem muito clara para mim. Não sente-se na mesa dos escarnecedores, sente-se na mesa dos esclarecedores. Ah, que lindo! E aí, muito bom. Quando a gente começa a buscar quem são as pessoas que podem me sarar, quem são as pessoas que podem, sim, ser uma referência para mim, porque ainda nesse mundo tão caótico que a gente vive, e tão com poucas referências,
a gente ainda encontra homens valorosos e mulheres valorosas. Verdade. Capazes de nos influenciar a ter uma dignidade, capazes de nos influenciar a ter uma identidade reconstruída, regenerada, e capazes de ter consciência sobre tudo isso. É verdade. E eu, Lu, quero ser para as pessoas aquilo que talvez eu não tenha encontrado alguém ser para mim. Que alguém fosse para mim, não encontrei. Talvez eu bati em muitas portas, de fato. Eu encontrei pessoas que me colavam, mas nunca ninguém teve a capacidade de me refazer como Cristo. Quando eu entendi que eu tinha que ser desfeita e refeita, é por isso que, novamente, eu vou me aportar à Bíblia. Ele fala do novo nascimento. Por isso que, quando Jesus disse para Nicodemos, importa nascer de novo. Não é só você colocar uma maquiagem, vestir uma roupa nova e dizer, agora eu sou assim. Não, isso fala da sua aparência. Mas aí a sua essência, ela está regenerada? Ela está pautada em quem? Em quê? Quais são as suas bases, seus fundamentos? Para conhecer quem você é. Então, por isso que eu te falo, não dá para deixar as minhas dores longe do pé da cruz. Porque longe do pé da cruz, a gente se distancia de quem a gente é. Quando a gente se aproxima de Jesus Cristo, mais próximo, mais familiar, mais parecido com Ele a gente fica. E esse é o nosso caminhar aqui. É claro que a gente vive em um mundo de distrações. Tudo nos distrai. A gente perde tempos rolando a tela para cima, sem profundidade, sem propósito, sem perspectiva, sem sentido. E a gente está fazendo ali tentando se encontrar. Quando aquilo, na verdade, está roubando de nós o nosso tempo, a nossa energia, a nossa clareza e, sobretudo, a capacidade que a gente tem ainda de poder se enxergar como a gente é. Quando a gente para pensar que a gente veio por um propósito, e esse propósito precisa está muito claro, mas a gente precisa encontrar com ele e deixar que esse propósito se cumpra em nossa vida. Luciana é Luciana a partir da conjunção do pai e da mãe, mas, na verdade, antes de Luciana existir, ainda no processo de nidação, ele já sabia quem você era. Ele já me chamava pelo nome. Já te chamava pelo seu nome. Sua identidade, ela não é forjada pela construção social que esse mundo insiste em dizer que é. Não. A sua identidade, ela é forjada por um Deus que criou, que projetou, que planejou a sua vida. E mais do que isso, te deu o fôlego da vida. Porque, Lu, pense aí. Ele criou. E aí agora você vê a ciência o tempo todo concordando com a criação, né? Agora você viu as últimas pesquisas, agora encontraram de fato o processo de validação de que o homem de fato tem uma ligação muito forte com a argila, com a terra. Você viu isso? Não vi, não. Me mande tudo o que você pesquisar. E a capa é um homem de terra. Aí tem assim, Adão. Eita! Tipo, a ciência pode correr para onde for. Ela vai voltar para o processo da criação de Deus. Óbvio que aí eu não estou desfazendo de quem não acredita, muito, muito pelo contrário, estou te trazendo outra perspectiva, estou te trazendo outro olhar, uma outra forma de ver. Por mais que a sociedade hoje insista em dizer que você pode ser o que você quer ser, eu acho que sim, que o lugar da mulher é o lugar onde ela quer ser, é o lugar onde ela está, a mulher pode tudo, mas não só a mulher, o homem também. Todo mundo pode tudo, a criança pode tudo lá em casa. Por isso a nossa grande responsabilidade com o livre-arbítrio. Por isso a gente tem que ter muita responsabilidade e tem que ter muita clareza, né, nas nossas escolhas, muita clareza, porque todas as vezes que a gente faz uma escolha, o que mais pesa não é a escolha, são as renúncias. Porque, perceba, a escolha é uma, as renúncias são diversas. Por isso que é tão difícil renunciar ao mundo, abandonar, abdicar de muitas coisas, porque qual é o sentido de abdicar de tudo isso? O que é que eu vou levar de lucro de tudo isso? Né, o que fica? Para mim, hoje, meu propósito é outro. Então, assim, quando eu, lá atrás, me deparei com aquela pessoa que parecia ser, mas não era, que ainda estava quebrada e que precisou passar por tudo isso para se regenerar em Deus, porque só nele há o processo de regeneração. E eu gosto muito de dizer assim, ó, o mundo ele pode ser o que for para mim. Eu não posso ser qualquer coisa para o mundo. O mundo pode ser qualquer coisa para mim. Eu ia, antes da gente terminar, eu ia te pedir, uma mulher tão inspiradora, eu queria te pedir uma frase ou um conselho, um olho no olho com a mulher que está aqui com a gente, com as mulheres que estão aqui com a gente. O que é que você diria para elas
de tudo que você viveu até hoje, qual a sua maior mensagem que você deixaria para essas mulheres? Qual a mensagem que você gostaria de deixar para o mundo? A mensagem que eu gostaria de deixar é: você não é o que o outro diz que você é. Você é quem você dedica a ser. Se você olhar na orelha, me permita, Lu, a orelha do livro está aqui. O que é que diz aqui? Eu sou aquilo que dedico ser. Eu sou aquilo que eu dedico ser. Quando fala de dedico, está dizendo de quê? Empenho, empreendimento, dedicação. força, é a dedicação que energia, a gente dá. entrega, responsabilidade. Qual é a minha dedicação? Estou me dedicando a quê? A ser subserviente a um cenário para poder ser aceita, para ser inclusa? Eu tenho falado muito sobre identidade, capacidade e pertencimento. São os 3 pilares que sustentam toda a minha vida. De novo? Identidade, capacidade e pertencimento. Tá. Uma vez que eu sei quem eu sou, que eu tenho a minha identidade regenerada, tenho clareza de quem eu sou, eu começo a descobrir a minha capacidade de atuar no meio que eu estou, ainda que esse meio não seja favorável. A ambiência, ela pode se modificar a partir da minha entrega. Você sabia que se eu chegar num lugar desestruturado, disfuncional, eu consigo harmonizar aquele lugar a partir daquilo que eu entrego para aquele lugar? Genial. Então, quando eu tenho a minha identidade bem resolvida, eu começo a aflorar a minha capacidade para isso fazer jus. Logo, se eu tenho a minha identidade e começo a fazer uso da minha capacidade, eu altero o meu pertencimento. Logo, eu não caibo em qualquer mesa, eu não caibo em qualquer lugar. E eu só fico onde eu sou desejada, eu só fico onde eu sou celebrada. Onde eu sou aceita, não me cabe. Porque eu sou aceita em qualquer lugar. Qualquer lugar não me cabe, porque eu já entendi que eu tenho uma identidade, que eu tenho capacidade de reverter qualquer cenário na minha vida e posso pertencer a lugares que são lugares melhores. Sabe por quê? Porque a minha morada não é aqui. A minha morada é lá em cima. São ruas de ouro, morada celestial. Então não cabe em qualquer lugar para mim hoje. Aí a gente pode usar que a glória da segunda casa aí é bem agora maior faz sentido, Luciana. que a da primeira. A glória da segunda casa sempre vai ser maior do que a primeira. Que a da primeira. Senhoras e senhores, fiquem de pé e batam palma para essa mulher inspiradora. Muito obrigada. Gente, meu Deus, obrigada eu. Muito Luciana. obrigada. Obrigada eu. Lu, você é uma mulher muito abençoada. Você é luz, você é verdade, você é emoção, você é transparência, você é acolhimento, você é generosidade. Mas eu vejo também o brilho do Senhor em você. Amém. Que Ele te faça resplandecer, porque eu vou te dizer mais. Nenhuma candeia, nenhuma luz se acende para ser colocada debaixo da mesa. Todas as vezes que mulheres com seu posicionamento são acendidas e elevadas, é para iluminar outras. E elas precisam estar em evidência. Todas as vezes que eu puder te evidenciar, eu vou te evidenciar. Porque você lá em cima vai iluminar muito mais do que eu. Seu alcance é muito maior do que o meu. E a sua possibilidade... Mas juntas podemos alcançar. Mas a sua possibilidade de atingir lugares que eu jamais vou atingir me dá a obrigação. Eu tenho uma obrigação, Luciana, de te elevar. Muito obrigada por esse momento. Viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Foi Deus, viu? Glória a Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não é tristeza não, Lu. Tá. Ai, obedecer é muito bom. Aí. Obedecer é muito bom.